Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Palmeiras, porque o time está de olho num reforço brasileiro que joga no Chelsea. As carências no elenco detectadas cada vez mais e uma mudança tática que se faz cada vez mais necessária. Tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não é novidade para ninguém que o Palmeiras está de olho em reforços pontuais para suprir algumas carências detectadas, especialmente após as saídas do Danilo e do Gustavo Scarpa. Mas tem outras necessidades no elenco que a gente vai falar ao longo desse vídeo também. A informação de agora é que o Palmeiras negocia para ter Andrei Santos, volante de 18 anos, ex-Vasco da Gama, vendido ao Chelsea da Inglaterra, recém-campeão brasileiro, recém-campeão sul-americano, sub-20 com a seleção brasileira. O Andrei Santos, muito bom jogador, uma joia revelada pelo Vasco, um volante que pisa muito na área, moderno, box-to-box, que ocuparia muito bem alguns espaços ali no meio-campo do Palmeiras, pode jogar no Verdão até o final do ano. Isso é uma negociação que está em andamento, porque ele não conseguiu o visto de trabalho para atuar na Premier League. E a entidade lá na Liga Inglesa é muito rígida nesse aspecto. Então a ideia do Chelsea seria emprestar ele até a metade da temporada para que ele obtenha uma pontuação maior, consiga o seu visto e aí sim possa começar a partir da próxima temporada defendendo as cores do Chelsea. Claro que o caminho natural seria ele voltar para o Vasco da Gama, mas também existe um interesse do jogador em defender um clube que vai disputar a Libertadores da América. E isso, inclusive, auxiliaria ele no visto de trabalho pela pontuação de disputar uma Libertadores. Tudo isso está sendo discutido por enquanto. O Vasco também tem que ser notificado sobre o empréstimo, especialmente por uma equipe brasileira. Então tudo isso está acontecendo nesse momento. O Palmeiras está tentando obter esse jogador, seria fundamental e não só até metade do ano, até o fim da temporada, porque aí seria fantástico ali para você ter um jogador tão promissor, tão talentoso, tão qualificado nesse meio campo, suprindo a vaga talvez do Danilo, enfim, ou o Zé Rafael, como vem fazendo a função do Danilo e o Andrei jogando um pouco mais à frente, na função do Gabriel Menino, por exemplo. Seria um grande reforço aí para compor elenco na medida em que o Palmeiras tem detectado algumas carências de elenco. E a gente precisa falar sobre isso. Já falei um pouco mais a respeito no vídeo da análise do derby, mas a gente fica muito em cima do jogo, né? A gente precisa entender de que o Abel Ferreira ele tem tirado leite de pedra muitas vezes e parece até maluco a gente falar isso sobre o elenco do Palmeiras. Mas é um elenco que foi perdendo peças ao longo dos anos e sem reposições à altura. São jogadores que foram chegando de um nível mediano, de um mercado secundário da América do Sul, aqui, alguns com bom potencial, mas muitos deles ainda não se tornaram jogadores efetivos ou que pudessem mudar um jogo, por exemplo. Aquele jogador que a gente sabe que o time tem no banco de reservas e que pode eventualmente ser um titular. Hoje não há isso no Palmeiras, com algumas exceções. Talvez o 12º jogador hoje do Palmeiras seja quem? Um menino da base, o Giovani. O Breno Lopes, por mais que tenha feito um gol importante numa final de Libertadores, não é um jogador que vai te agregar no nível dos que estão no time titular, no nível de um Dudu, por exemplo, de um Rony. Não é o caso do Breno Lopes. O Atuesta muito menos. O Jailson no meio-campo não conseguiu dar uma resposta. Essas são as alterações imediatas do técnico Abel Ferreira, porque ele não tem outras possibilidades. Ou ele vai para a categoria de base e vai encher o banco de reservas de meninos, muito bons inclusive, só que eles vão entrar com uma responsabilidade muito grande. O próprio Abel tem esse cuidado de fazer uma transição mais gradativa. E do jeito que tá a coisa, daqui a pouco ele vai ter que começar a colocar meninos na frente desses jogadores que estão no banco, que não vão ser utilizados. Flaco Lopes, o Atuesta, o Jailson, o Breno Lopes, o Bruno Tabata, que talvez seja o melhor entre os reservas que hoje o Palmeiras tenha, mas realmente são problemas aí pro Palmeiras resolver. Será que não vão ao mercado mesmo para dar um pouco mais de qualidade ao banco de reservas do Palmeiras? E isso que a gente está falando de um time que ganhou a Supercopa sobre o Flamengo, que tem ganhado títulos constantemente, que é o atual campeão brasileiro, que não perde ou perdeu um jogo só, já campeão desde agosto do ano passado. Só que a temporada está começando com muitos desafios. Vai ser, como disse o Cássio ontem na Zona Mista, o Campeonato Brasileiro mais difícil dos últimos 10, 15 anos. O Palmeiras vai entrar com esse elenco no Campeonato Brasileiro, na disputa da Libertadores, em algum momento pode faltar.
Então eu acho que o Palmeiras vai ter que se atentar sobre isso, porque, poxa vida, se o Palmeiras não tem dinheiro para contratar, quem é que tem no futebol brasileiro? Eu entendo a questão dos valores excessivos, como diz a Leila Pereira, eu entendo uma questão de mercado, eu entendo que há dívidas também que precisam ser trabalhadas, mas é um time que vem ganhando muito em premiações. E o torcedor está de saco cheio de ver sempre os mesmos jogadores, e o próprio Abel tem dito isso, nas entrelinhas, né? Ele disse, olha, são os mesmos jogadores que nós temos aí há anos. E é verdade. E o time sendo campeão, será que não dá para agregar qualidade? Vale o alerta. Agora, tem uma mudança tática que me parece muito clara e evidente para acontecer. O Abel até, do seu jeito, respondeu sobre essa mudança dizendo o seguinte, se ganha é gênio, se perde é professor Pardal. Não é bem assim que funciona, mas eu entendo que também tem muita crítica direcionada ao resultado, Abel. Agora, me parece claro que o Rony precisa ser mantido como centroavante. Foi um jogador que fez 23 gols na temporada passada, jogando nessa função, se adaptou bem demais nessa função de 9, e depois foi deslocado para a ponta para o Endrick ser o centroavante. Joia Alviverde surgindo, vendido ao Real Madrid, tendo que ganhar minutagem, aquela coisa toda, e o Rony que já tinha jogado de lado e tudo mais. Eu acho que o Palmeiras perdeu muito do Rony pelo lado. Ontem, em alguns momentos, o Abel fez isso, deslocando o Endrick para a direita e o Rony sendo esse cara mais da referência, porque ele é um cara muito móvel ali na frente, ele briga o tempo todo e ele ocupa muito bem os espaços. Um cara baixinho, franzino e que conseguiu subir no meio da defesa do Corinthians em 2 oportunidades. Fora o trabalho que ele dá para a defesa ao correr atrás da bola como um prato de comida o tempo inteiro. Ele dá muita opção jogando ali. E o Endrick, eu acho que se adaptou também pelo lado direito fazendo o facão, porque ele arrasta muito, ele tem muita força, então ele consegue fazer esse facão cortando para dentro, tabelando, aproximando e tal. Eu acho que o Endrick vai se adaptar nessa função também. É um jogador que está surgindo, moderno, que também joga em qualquer uma das funções ali na frente. Ele não precisa jogar necessariamente centralizado. Isso pode confundir a marcação também, eles podem se alternar, como aconteceu no jogo contra o Corinthians. Aí depois, quando entra o Giovani, né? Aí sim o Giovani entra pelo lado direito, o Rony volta para a esquerda e o Endrick fica de 9 até ser substituído. Mas enfim, são possibilidades que o Abel tem ali na frente, só que eu acho que abrir mão do Rony de 9 é um grande erro. Acho que está claro isso, de que ele precisa ser mantido nessa função. De qualquer forma, precisa contratar, viu? Precisa contratar. É curioso a gente falar isso de um time que está muito bem, mas está muito bem muito por conta do seu treinador e do seu sistema muito bem consolidado. Até quando isso vai acontecer? A diretoria vai esperar chegar num limite em que o Abel não consiga mais extrair nada do elenco para chegar à conclusão de que precisa de reforços? É bom se mexer logo. Não sei o que vocês pensam. Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!